Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. Vamos agora estudar a classe gramatical adjetivo. Então, continuando aqui com a nossa parte de morfologia, né? Já estudamos na aula passada o substantivo e agora vamos conhecer o adjetivo. Vamos começar aqui tentando conceituar para você o adjetivo. Pessoal, nós temos aqui uma imagem, né? Essa imagem aqui representa uma casa. Você sabe que representa uma casa. Casa, segundo nós já sabemos, a classe gramatical de casa é o quê? É um substantivo, certo? Então, o que eu quero aqui que você entenda, para entender, aliás, o conceito de adjetivo, nós vamos fazer essa pequena ilustração aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma casa, pessoal, simplesmente uma casa. Casa é um substantivo, não é isso? Veja, se eu disser que essa casa ela é linda, observa que eu estou modificando aqui o significado da palavra casa. Agora, eu não tenho mais uma casa somente. Eu tenho uma casa, que essa casa é linda. Como eu posso também dizer que essa casa é divertida? Veja que modifica completamente aquele sentido daquela palavra. Agora, a casa, ela é o quê? Divertida. Eu posso dizer que a casa ela é nova, ou ela é bonita. Posso dizer que a casa ela é grande, ou posso dizer que ela é espaçosa. Ainda posso dizer que ela é maravilhosa, ou que ela é feia. Veja, cada uma dessas palavras que eu coloco, né, se referindo àquela casa, observa que modifica o sentido, o significado, né, da palavra casa. É um modificador. Eu posso ainda dizer que essa casa é chata, que ela é calma, ou que essa casa ela é agitada. Veja, tem uma lista de palavras e poderia ter muitas outras palavras que, quando eu coloco associado ou se referindo à palavra casa, modifica o seu sentido. Cada uma destas palavras que eu estou modificando, qualificando, especificando o sentido aqui de um substantivo, no meu caso aqui, casa, essa palavra nós chamamos de adjetivo. Então, o que é o adjetivo? Adjetivo é a palavra variável, olha só, modificadora de substantivo. Entendeu por que ela é modificadora? Porque modifica o valor do substantivo. Dizer que eu tenho uma casa é uma coisa, dizer que esta casa é linda é outra coisa. Modificou o sentido. Pode ser um substantivo ou pode ser uma palavra substantivada, exprimindo qualidade, estado, propriedade, defeito, estado do ser, muitas outras coisas, certo? Então, por exemplo, ó, nessa definição nossa aí de substantivo, eu posso dizer que o substantivo pode dar uma ideia de qualidade. Ó. Por exemplo, o aluno inteligente passou na prova. Eu poderia dizer assim, ó, o aluno passou na prova, mas não foi qualquer aluno. Veja, eu vou modificar o sentido do aluno. Foi o aluno inteligente. Inteligente está se referindo a quem? Ao aluno. Portanto, aqui eu tenho o quê? Um adjetivo modificando o valor aqui de um substantivo. Pessoal, o adjetivo ele nunca vai aparecer sozinho, tá? O adjetivo sempre ele tem que se referir ou a um substantivo ou uma palavra substantivada. Senão, ele não tem sentido, tá? Por quê? Porque ele faz parte daquele grupo de palavras que é a base do substantivo. Qual é esse grupo de palavras? O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, eles vivem em torno do substantivo, porque eles vão, de alguma forma, se referir a ele. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o adjetivo também pode indicar um estado. Olha só, Raimunda estava doente. Olha aí, ó, a palavra doente está se referindo a quem? A Raimunda. Aqui nós temos um predicativo do sujeito, ó, se referindo a Raimunda. É o estado que a Raimunda estava. Pode significar também lugar de origem. Ó. Posso dizer assim, ó, sou um autêntico cidadão brasileiro, né? Cidadão brasileiro. Veja, o brasileiro se refere a quem, pessoal? Se refere a cidadão, certo? Então, brasileiro se refere aqui a cidadão. Veja, sempre o adjetivo ele tem que estar se referindo a algum substantivo. Ele nunca vai aparecer só. Ele tem que se referir a um substantivo. Ó. Relação de tempo, ó. Recebimento mensal. Ó. Também, ó, pizza italiana, providência. Ok? Então, vimos aí, né, o conceito de adjetivo. Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo rapidinho para a gente ver se a gente realmente entendeu. Ó, naquela noite quente, alguns funcionários experientes e preparados apareceram para consertar o aparelho danificado. Todos ficaram felizes com a rápida providência que a empresa responsável tomou.
Então, eu quero que você localize para mim os adjetivos. Baseado nos conceitos que nós falamos até agora, tente localizar os adjetivos. Pare um pouco o vídeo e tente fazer sozinho. Muito bem, então, supondo que você tentou fazer, vamos acompanhar comigo como é que a gente poderia fazer. Pessoal, o que eu falei? Eu falei que o adjetivo, ele nunca está só. Ele tem que se referir a algum substantivo. Por quê? Porque ele vai modificar, qualificar o valor daquele substantivo. Ele se apoia no substantivo para ele existir. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse texto? Primeiro, nós vamos localizar todos os substantivos que tem no texto. Ó. Eu tenho aqui, ó, noite, substantivo, funcionário, substantivo, ó, preparados, apareceram para consertar o aparelho, ó, aparelho, substantivo, todos, aqui, ó, pronome substantivo, ficaram felizes com a rápida providência, substantivo, que a empresa, substantivo, tomou, ok? Olha só, naquela noite quente, pessoal, olha aqui, ó, quente, ó, quente está se referindo aqui, à noite estava quente, então, noite estava quente. Quente é uma qualidade, está modificando o valor da noite, não está? Então, um substantivo, um adjetivo, não é isso? Ó, funcionários experientes, ó. Funcionários experientes, ó. Experiente está se referindo a funcionário. Preparado está se referindo também a funcionário. Então, aqui também eu tenho o quê? Adjetivo. Apareceram para consertar o aparelho danificado. Danificado se refere a quem? Ao aparelho. Então, observa, modificando aqui o valor do substantivo. O aparelho estava modificado, danificado. Beleza? Todos ficaram felizes, pessoal. Ó, felizes se refere a todos. Nesse caso aqui, o todo é um pronome substantivo. Ou seja, uma palavra substantivada, entre aspas, né? Então, nesse caso, ó, felizes se referindo, portanto, a todos. Então, daí, nós temos também aqui o quê? Um adjetivo, ó. Rápida providência, ó. A providência ela não foi rápida? Olha aí, ó. Rápida providência. Então, aqui também eu tenho um adjetivo, ó, que a empresa responsável tomou. Ó. Responsável se refere à empresa. A empresa, ela é responsável. Então, veja, com isso, né, nós aqui entendemos... Pessoal, existe um macete, só para você entender, existe um macete para você identificar um substantivo. É só você substituir, aliás, colocar antes do substantivo a palavra tão. Se você colocar a palavra tão antes de um adjetivo, falei substantivo? É adjetivo. Antes de um adjetivo e tiver algum sentido, dizem, né, que aquilo ali é um adjetivo. Se não for um adjetivo, é uma palavra com valor de adjetivo. Ó. Tão quente, tão experiente, tão preparado, tão danificado, tão felizes, tão rápida, tão responsável. Olha aí, ó. Se colocar tão empresa, tão todos, tão noite, não tem sentido, né? Então, se você, um macetezinho para você saber localizar aí um adjetivo. Coloque a palavra tão antes dele, se tiver um sentido, é quase certo que você vai ter ali um adjetivo. Pessoal, na próxima aula a gente continua ainda desse ponto de onde nós paramos, tá certo? Então, até a próxima aula.